Manhota, deixa eu aproveitar um outro ponto. Você mencionou muito esse cuidado das palavras, né? E eu me lembrei de uma coisa que quem falava muito isso era o ex-ministro José Gregório. Não é que ele falava, na verdade era uma percepção minha a respeito dele, com quem tive um contato, inclusive pessoal, que era a pessoa que sabia qual era a forma de agradar o interlocutor e não que ele usasse sempre a mesma fórmula com cada um. Ao contrário, ele tinha uma fórmula específica para cada um e isso faz toda a diferença, né, neste poder da palavra que Lula tanto demonstrou. Ficou, para mim, muito nítido, tanto quando o presidente falava, quanto na sua análise a esse respeito. E aí, nesse aspecto, o quanto do perfil de Donald Trump, isso também faz diferença na sua avaliação, no que você tem de informação. E a Débora, a gente aqui acompanhando e trocando informações junto com a nossa equipe, também ficou uma certa impressão ali, quando o Lula disse que foi surpreendido pela forma como foi abordado com Donald Trump, pela forma como agora começou-se a trabalhar diretamente nisso, que de fato havia um bloqueio, aparentemente, para que esta conversa entre os dois presidentes ocorresse e que só foi desbloqueado, esse nó só foi desatado quase que por acaso neste encontro fortuito ali na antessala do plenário ali da ONU. Não sei se você ficou com essa impressão também ou foi um despiste, digamos assim, do presidente. Não, Yuri, isso é algo que também me chamou a atenção. Desde ontem eu tenho conversado com várias pessoas ligadas tanto ao governo Trump quanto ao governo aqui do Brasil, o governo Lula. E, claro, a gente que acompanha principalmente o presidente Trump já há alguns anos, né, sabe que ele particularmente tem uma característica, um perfil que é bastante intuitivo. Essa imprevisibilidade vem também do fato de que ele improvisa e que muitas vezes ele faz coisas de acordo com aquilo que ele sente ou da leitura que ele pessoalmente adota. Para quem já teve curiosidade, por exemplo, de ler o livro que ficou famoso, né, que ele publicou nos anos 80 falando sobre a arte da negociação, ele chega a contar episódios que são bastante famosos em Nova York, de acordos que ele deixou de firmar enquanto empresários porque ele teve um sonho ou porque ele não sentiu uma boa conexão com o interlocutor do outro lado. Ele é essa figura historicamente. A gente conhece várias histórias do presidente Trump ligados a essa questão de uma leitura quase interpessoal que afeta a maneira como ele faz negócios e agora, claro, como ele exerce a presidência. O presidente Lula, por outro lado, também é um presidente versado, não só porque há aí um elemento carismático que une os dois, né? Os dois, cada um à sua maneira e para o seu público, exercem essa função carismática de liderança, mas o presidente Lula se fez, como ele próprio lembrou hoje no discurso, no sindicalismo, negociando com as elites econômicas de setores importantes aqui do Brasil, e é um público que ele também conhece bem e que ele sabe afagar quando necessário da maneira correta. Existe um debate que está acontecendo nos bastidores logísticos dessa reunião sobre, inclusive, a questão não só de não expor o presidente Lula a um eventual cenário constrangedor, de emboscada, de armadilha, que é uma preocupação concreta, mas também uma preocupação objetiva em dar aos dois líderes com esse perfil carismático, personalista, de uma certa capacidade de improvisação, o conforto necessário para que eles possam adaptar-se à circunstância sem que isso gere ônus político. Por isso que muita gente diria que o ideal desse encontro seria um encontro presencial e off the records, porque daria a eles a oportunidade de explorar essas conexões interpessoais que eles sabem fazer muito bem, mas sem gerar o colateral que depois vai virar corte para as redes, vai virar até objeto de dissimulação, de mostrar contradições, porque na política tem disso, como você bem lembrou, José Gregório, quer dizer, você não necessariamente vai trair o que você pensa numa negociação, mas você vai adequar a linguagem e o approach àquele com quem você negocia. E isso, do ponto de vista doméstico, pode ter custos elevados, tanto para o Trump quanto para o Lula, dependendo de como eles se comportarem. Eu finalizaria só dizendo, Yuri, uma outra coisa importante, ali naquela imagem que a gente via da coletiva de imprensa, de um lado do presidente Lula estava sentada a ministra Marina Silva, que também falou, e do outro lado estava sentado o embaixador Danese, minha dupla dinâmica, a gente trabalha juntos lá na FUNAG, um embaixador muito experiente que está servindo o Brasil na ONU e que, por acaso, Yuri, ele é conhecido no campo das relações internacionais porque ele publicou um livro que é referência sobre diplomacia presidencial. Ele é o maior nome do Brasil que fala sobre como figuras presidenciais podem, eles próprios, fazer diplomacia que dá a diferença. Então, ele está com a referência ao lado dele para exercer essa função.